Bom, pessoal, a gente vai iniciar essa aula. Ela faz parte do projeto Pesquisa em Foco. Ele é um projeto de extensão vinculado ao NESPC, que é o nosso Núcleo de Estudos e Pesquisa em Saúde. E hoje a nossa aula é sobre revisão sistemática. E a abordagem dessa aula ela vai ser muito mais prática do que teórica. Meu objetivo aqui é mostrar para vocês um pouco das etapas, né, que são feitas para se conduzir uma revisão sistemática. Porque muitas vezes a dúvida do estudante que está fazendo a revisão é como eu faço? Como é que eu cumpro aquilo que está dito nas diretrizes, no Prisma, aquilo que eu vejo em um artigo de revisão, como é que na prática eu executo isso? Essa é a maior dúvida de quem está conduzindo a revisão sistemática. E o meu objetivo aqui é falar sobre essas etapas. Claro que eu vou fazer uma breve abordagem do que é, né, da teoria, mas depois eu vou tentar trazer para vocês essas etapas práticas e queria que vocês ficassem assim muito à vontade para perguntar, para tirar dúvida. Essa aula ela tem essa característica mesmo de ser mais numa pegada de oficina do que de ser uma exposição dialogada. E aí, para quem não me conhece, né, de repente alguém que está entrando no YouTube aí agora e que está vendo essa aula, falar um pouquinho assim, por que eu estou aqui falando de revisão sistemática? Então, eu sou professora da Universidade Federal do Sul da Bahia e durante a minha formação, tanto no mestrado quanto no doutorado, eu trabalhei com pesquisa clínica e dentre os modelos metodológicos que foram trabalhados, o principal foi a revisão sistemática, seguida dos ensaios controlados randomizados, que geralmente são os estudos que entram na revisão sistemática. Então, essa é a minha área de expertise desde a formação. Os meus estudantes, muitos deles estão conduzindo no momento uma revisão sistemática. E esse é um estudo que ele é base para a gente tomar decisão, por exemplo, de quais caminhos seguir dentro da pesquisa, né? Quando você lê uma revisão sistemática, que você vê a síntese do que ela apresenta, ela geralmente vai te apontar caminhos, lacunas que precisam ser preenchidas, do tipo o que já existe de evidência a respeito daquele tema e o que ainda é algo que precisa ser explorado, que precisa ser estudado. E a gente vai seguindo mais ou menos aí esse caminho dentro do nosso grupo de pesquisa, partindo das revisões sistemáticas. Então, dito isso, eu vou projetar aqui uma breve apresentação e aí depois a gente vai pelas etapas. Só para eu saber, quem está assistindo aqui... Deixa eu ver se vocês vão ver minha tela. Vocês estão conseguindo ver minha tela já? Não, tá cheio de imagens. Várias telas. Sim, mas é a primeira etapa. E agora, vocês... Calma aí. Agora apareceu. Sim. Mas não é isso. Aqui. Agora vocês conseguem ver minha apresentação, certo? Sim. Tá. Antes de eu começar aqui, de eu projetar, só para eu ver vocês, quem de vocês nunca leu uma revisão sistemática ou nunca viu uma revisão sistemática? Existe alguém aqui que nunca viu uma revisão sistemática? Um artigo de revisão sistemática? Todo mundo já viu? Beleza. Bom, então partindo desse pressuposto, né? Uma das primeiras questões que eu quero que vocês tenham em mente é
essas duas imagens. Eu quero que a gente comece por elas. Nas duas imagens, a gente tem guarda-roupas. Nas duas imagens, a gente tem roupas e sapatos. Nas duas imagens, aparentemente, a gente tem a mesma coisa. Qual que é a diferença? A diferença é que na primeira imagem está tudo misturado em alguns espaços, embolado, bagunçado. E na outra imagem isso está organizado por gaveta, por prateleira, por cabide, por tipo de roupas, por cor. Essas duas imagens, se a gente for fazer uma associação, essas duas imagens poderiam representar dois tipos de revisão. Essa aqui seria o que a gente chama de revisão narrativa ou referencial teórico. A gente vai ter uma aula sobre isso com a professora Renata Passinho daqui a alguns dias. Por que ela seria uma revisão narrativa? Porque a preocupação dela aqui é simplesmente existir e colocar tudo ali dentro que acha que deve estar ali dentro, né? Que o autor escolhe para estar ali dentro a partir das preferências dele, das opiniões dele, né? E não necessariamente isso precisa estar organizado seguindo um método específico. Não, ele vai pegar tudo que ele encontrou a respeito de um determinado tema e colocar ali naquela revisão do jeito que ele quiser. E se ele quiser fazer embolado, com muitos autores, sem uma definição clara, ele vai ter liberdade de fazer isso. Isso é uma revisão narrativa, isso é também o que acontece nos nossos referenciais teóricos, embasamentos teóricos, em que a gente coloca ali os autores que a gente considera que seriam importantes. É totalmente diferente de uma revisão sistemática que segue um método específico para localizar o que ela vai colocar ali naquele estudo e principalmente para separar como que ela vai apresentar o que ela encontrou naquele estudo. Então, a revisão sistemática ela não é de acordo com uma seleção, de acordo com o que os autores querem colocar. Ela segue uma metodologia muito específica e reproduzível, de forma que qualquer pessoa que lê a revisão depois e quiser executar a revisão seguindo exatamente o que os autores disseram que fizeram, eles vão encontrar as mesmas coisas. E no final, o que os autores encontraram vai estar organizado para sintetizar, para que se possa ver de forma clara o que existe a respeito daquilo ali. Por exemplo, na revisão, a gaveta pode ser os tipos de desfecho. Na revisão, as prateleiras pode ser o tempo do desfecho, agudo ou crônico, 3 meses ou 6 meses. Na revisão, os cabides podem ser os tipos de intervenção, não importa. Então, o que importa é como os autores definiram o que seria cada partezinha dessa, onde eu vou agrupar os estudos para que eles possam ser sintetizados. Essa é a principal diferença de uma revisão narrativa para uma revisão sistemática. Aí vocês podem me perguntar assim, mas professora, e uma revisão integrativa? Qual é a diferença desses dois modelos para uma revisão integrativa? Ela estaria no meio termo. A revisão integrativa, ela geralmente é escolhida quando eu penso em uma intervenção ou em uma abordagem que é mais complexa, que existe um pouco mais de subjetividade, que dá margem à interpretação. Geralmente ela é assim, ela nasceu nas pesquisas de cuidados em saúde, especialmente no campo da enfermagem, e ela segue um método, não tão rigoroso quanto da revisão sistemática, mas ela tem um método específico a ser seguido, e ela é um pouco mais ampla,
Ela permite que entre ali, por exemplo, vários tipos de estudo, que entre ali a abordagem subjetiva e objetiva e por aí vai. Diferente da revisão sistemática, que tem uma pergunta muito específica e que precisa, por exemplo, definir qual é o tipo de estudo, qual é a população, qual é o desfecho, tudo isso é muito criteriosamente definido. E essas seriam as diferenças entre os 3 principais tipos de revisão. Vou parar aqui e vou só perguntar para vocês. Isso tá claro na mente de vocês? Deu para entender? Pode deixar aí um joinha, um ok aí do lado. Beleza. Em termos práticos, uma revisão sistemática, ela representa um ponto de partida para qualquer estudo original. E aí eu estou falando de estudo, por exemplo, de ensaios controlados randomizados. São estudos, tanto a revisão quanto os ensaios controlados randomizados, eles são muito utilizados para trazer respostas sobre efeitos de intervenções. Então, quando eu quero saber, por exemplo, faz sentido utilizar o exercício para manejo de um paciente DPOC crônico no final da vida? Então, é uma pergunta. Faz sentido ou qual é a melhor intervenção para eu manejar um paciente idoso com dor lombar crônica, por exemplo? Então, se eu quero testar o efeito do exercício para idosos com dor lombar crônica, minha primeira tarefa existe uma revisão que olhou para o efeito dessa intervenção nesta população? Deixa eu ver o que eles encontraram, deixa eu ver o que a literatura já diz. Porque às vezes a literatura já tem o estudo que eu estou querendo fazer, então não faz sentido reproduzir esse estudo. Então, ela serve para esse ponto de partida. Não significa que para a gente fazer o ensaio controlado, a gente também tenha que fazer a revisão. Não, basta eu pesquisar. E ela vai entrar, inclusive, lá no meu referencial teórico. Quem é estudante de mestrado, de doutorado, é necessário que o seu referencial teórico, quando você faz um levantamento do que existe de evidência, é necessário, traz confiabilidade, traz sustentação científica, você incluir resultados de revisões sistemáticas sobre o seu tema ou relacionada com o seu tema, caso não exista. Isso faz com que as pessoas que depois vão assistir, te avaliar, saibam que você teve o cuidado de buscar a melhor evidência científica disponível sobre o seu tema. Porque é isso que a revisão sistemática é. Ela é considerada a melhor evidência científica disponível quando ela é bem executada. Porque ela te permite tomar decisões. E aí eu estou falando de tomar decisões para pesquisadores, mas também pode ser tomar decisões para quem está na prática clínica. Porque, às vezes, eu não sou um pesquisador, mas eu sou alguém que precisa implementar uma intervenção, implementar um projeto com intervenções, e eu vou me apropriar do que existe, por exemplo, na ciência para tomar as decisões de como eu vou implementar esse protocolo, quanto tempo, qual a intensidade, qual a duração, o que eu vou acompanhar, o que eu vou utilizar para medir, e isso é feito tomando decisões a partir de resultados das revisões sistemáticas. Podem ser de outros artigos, tá? Mas é porque hoje a gente está tratando dela e ela é a base, ela é o topo da pirâmide no nível de evidência quando bem conduzida. A revisão sistemática, ela faz isso, ela te permite conhecer o estado da arte, ela te mostra um caminho que já foi trilhado por vários outros estudos, o que deu certo, o que não deu certo, o que funciona, o que não funciona, e ela te aponta possibilidades e evita que você realize estudos que já foram realizados. Em termos de conceito, a
revisão, ela inclui uma abordagem que é sistemática, ou seja, ela tem um método sistemático de passo a passo a ser seguido, que tem o objetivo de quê? De minimizar viés, de controlar erros que poderiam influenciar nos seus resultados. E ao fazer isso, ela se torna reprodutível, diferente de uma revisão narrativa. Se alguém fizer uma revisão narrativa e outra pessoa tentar fazer sobre o mesmo tema, não vai acontecer igual, porque não tem um método. Mas se eu fizer com a revisão sistemática, sim. A revisão sistemática, ela pode ou não incluir uma meta-análise. O que é meta-análise? Meta-análise é a análise estatística da revisão sistemática, assim como nos estudos de prevalência, de incidência, nos ensaios controlados randomizados e por aí vai. A gente tem a análise estatística dos dados que nós coletamos, que nós pesquisamos. Na revisão sistemática isso pode acontecer, só que a nossa análise é em cima dos dados que foram publicados nos artigos. E a isso a gente chama de meta-análise. Por que pode incluir ou não? Porque nem sempre os estudos que são incluídos na revisão, eles são homogêneos. Então, às vezes os desfechos são muito diferentes, os instrumentos que foram utilizados para coletar os dados dos desfechos são muito diferentes e aí isso não gera comparação. E essa heterogeneidade, essa dificuldade de comparar ou de agrupar não permite que a gente faça a meta-análise, não permite que a gente sintetize numa estimativa de efeito. Tudo bem, gente? Até aí, alguém quer fazer alguma pergunta? Posso seguir? Alguém me dê um oi para eu saber que eu não tô sozinha aqui falando. Tá tranquilo, prof, tô ouvindo. Tá todo mundo respondendo legalzinho. Obrigada, Rick. Bom, em termos práticos, quais são as etapas de uma revisão sistemática? Você que está aí, aqui na aula, quem está assistindo aí no YouTube, está pensando, agora meu orientador falou que eu vou ter que iniciar uma revisão sistemática e eu não faço ideia de como que eu posso começar. Então, quais são os primeiros passos que você deve fazer? Não tá aqui, tá? Mas eu vou incluir um primeiro passo que não tá aqui. O primeiro passo é você pesquisar se essa revisão que você está pretendendo fazer, se ela existe ou não. Esse é o primeiro passo. Então, você vai lá nas bases de dados, vai no Google, vai na própria plataforma das revisões sistemáticas, que eu vou falar daqui a um pouquinho, e veja se já não existe uma revisão publicada recentemente sobre esse tema. Se já existir, leia, analise e veja se essa revisão foi de fato, ela cumpriu todas as etapas e ela foi feita corretamente, não tem viés. Se ela foi feita corretamente, foi publicada recentemente, está tudo certinho, não faça. Porque a chance de você receber rejeição depois da sua revisão, depois do trabalho que você tiver, vai ser enorme, porque você já tem um resultado publicado. Agora, se essa revisão ela tem lacunas, ela tem viés, ela até parece com a sua, mas não é exatamente igual, daí você insiste, olha e aperfeiçoa a sua. Porque se no momento da submissão tiver um questionamento, você pode apontar isso. Sim, existe uma revisão, mas a nossa fez isso que não foi contemplada nessa revisão publicada. E aqui eu posso compartilhar com vocês o que aconteceu comigo, com a minha orientadora na época do doutorado. Nós estávamos conduzindo uma revisão sistemática sobre rodízio de trabalho, né, rodízio de função. A nossa revisão já estava pronta, concluída, pronta para ser submetida. E naquele mês foi publicada uma revisão
na revista que a gente pretendia publicar sobre rodízio de função. Na hora, assim, a gente pensou, nossa, trabalho em vão. Só que daí, passado o susto, né, a gente foi avaliar a revisão, ler, reler, entender, e a gente viu que o conceito que os autores utilizaram para definir rodízio de função era diferente do conceito que nós havíamos utilizado. O escopo deles era menor do que o nosso escopo. Eles olhavam para rodízio de função só como alternância de postura, e a gente olhava como mudança de tarefa. E a gente submeteu essa revista, esse artigo, não para a mesma, mas para uma par dela. E a gente conseguiu publicar já justificando no início, já incluindo a referência dessa revisão na nossa discussão e já dizendo quais eram as lacunas, quais eram, tipo assim, o que os autores não fizeram, que era diferente para justificar a nossa. E passou. Então, essa dica que eu tô dando para vocês é uma lição aprendida, de quem aprendeu na prática. Então, essa é a primeira etapa, veja se existe. Segundo passo, não existe ou existe, mas eu entendi que existem possibilidades de melhoria e decidi fazer a minha revisão. Escreva um projeto de pesquisa para a sua revisão. O maior erro dos estudantes é acreditar que uma revisão sistemática ela é fácil de ser feita e ela não requer um projeto. Isso é uma mentira. A revisão sistemática ela é tão complexa como qualquer outro estudo, talvez até mais, a depender de como que você está pensando em conduzi-la. E ela requer um projeto porque em vários momentos da condução prática da sua revisão, você vai ter que tomar decisão. Esse estudo entra, esse estudo não entra. Ou então, você vai ter que tomar a decisão de como que você vai agrupar esses resultados, aonde você quer chegar com a síntese desses resultados. Se você incluir muita coisa, o seu guarda-roupa, lembra lá, ele vai ficar muito bagunçado. Então, às vezes, tem projetos de pesquisa que querem, já que eu estou fazendo uma revisão, eu vou colocar tudo. Não caia nesse erro. Não caia nesse erro, vai ficar bagunçado, vai ser difícil encontrar gavetas para agrupar. E é por isso que a gente precisa pensar no projeto de pesquisa. E mais do que só pensar no projeto de pesquisa, é rodar um piloto do projeto de pesquisa. Quando você define, tá tudo certinho, tá aqui, são essas as palavras-chave, teste as palavras-chave, veja o que você encontra, extraia a informação. Tudo isso que eu estou falando eu vou falar ainda. A informação do artigo, veja como ficou, faça de novo, de novo, faça de novo. Isso é um piloto da sua revisão sistemática. Na minha experiência, eu vejo os meus alunos já querendo, não fez nenhum projeto, já está na base de dados, juntando as palavras, buscando os artigos. Às vezes chegam para mim e falam assim, não, eu já encontrei os artigos. Eu falei, mas como se a gente não definiu nenhum projeto de pesquisa da revisão? Aí eles têm que refazer tudo de novo. Ok? Porque ela requer um método sistemático. Então, vi se existe, depois escrevi o meu projeto de pesquisa, testei e validei pelo menos em uma base de dados, faço o cadastro desse projeto na Próspero. E aí eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho o que é a Próspero. Mas em linhas gerais, a Próspero, ela é uma plataforma onde a gente faz o cadastro do projeto de pesquisa. A gente não cadastra o projeto de pesquisa no comitê de ética antes de fazer a pesquisa? Na revisão sistemática, a gente cadastra a revisão sistemática na Próspero e aí os avaliadores vão dizer para a gente, ok, vocês podem fazer a sua revisão sistemática. Professora, mas eu não fiz isso e eu já estou com a minha revisão pronta. Você vai ter um problema. Eu lamento dizer. Por quê? Pelo menos para publicar em uma boa revista.
Porque quando a gente submete uma revisão sistemática para uma boa revista, ela vai te pedir o número da Próspero, que nem o número do CEP. E ela vai pedir que isso tenha sido feito antes da sua revisão. Ou seja, esse cadastro ele tem que ser feito a priori, antes da execução. E essa exigência ela acontece porque para evitar viés. Para não correr o risco de, no meio do caminho, ter algum estudo que não atende ao que o autor quer e ele tira esses estudos fora, esconda, omita. Por exemplo, talvez esses autores fazem parte de receberam um financiamento de uma indústria farmacêutica e estão fazendo uma revisão sistemática sobre medicamentos. Ele precisa cadastrar antes. Por quê? Porque isso precisa ser validado. Se ele cadastra depois, a chance dele mudar o método para excluir talvez 2, 3 ensaios controlados que disseram que o medicamento não funciona é muito grande. Viés, o nome disso. Por isso ela precisa ser feita a priori. Depois que eu faço cadastro da revisão na Próspero, que me deram o ok de que eu posso seguir, aí eu vou conduzir a revisão sistemática. E a condução da revisão sistemática, em linhas muito gerais, ela tem 3 etapas. A primeira são as buscas, para que eu possa encontrar os artigos nas bases de dados, os artigos que serão incluídos na minha revisão. A segunda etapa é a extração dos dados, ou seja, depois que eu rodo a busca, que eu encontro os artigos, eu vou ter que ler os artigos e extrair as informações que eu defini que seriam importantes para uma planilha. E depois eu vou fazer uma análise desses dados. Geralmente as pessoas acham que a revisão acaba aqui, nas buscas. Geralmente, assim, quem nunca conduziu uma revisão e tal, eles acham que a revisão acaba aqui. Quando eu busco e encontrei lá os artigos, pronto, acabou. Não. A revisão, ela acaba na análise. Lembrando que essa análise, ela pode ser qualitativa, que é aquela síntese que a gente faz, ou ela pode ser quantitativa, que é quando acontece a meta-análise. Bom, fiz tudo isso, venci. No meu artigo, o guarda-roupinha já tá, ó, lindo, cada um em sua gaveta. Tá tudo arrumadinho, já fiz toda a extração e tal. Aí eu vou finalizar a escrita da minha revisão. Vou checar de novo o meu projeto, vou checar os meus resultados, a discussão. E para fazer isso, eu recomendo que vocês utilizem 3 instrumentos. 3 referências. Primeiro é o Cochrane Handbook of Systematic Reviews of Interventions, que é da Cochrane, tá lá na base de dados Cochrane ou na base de dados Central, e vocês conseguem baixar esse instrumento que vai dizer para vocês como delinear, como projetar uma revisão, e é uma revisão Cochrane. Existe uma diferença das revisões sistemáticas Cochrane e das revisões sistemáticas não Cochrane. Essas da Cochrane são consideradas as melhores revisões sistemáticas disponíveis, porque eles têm um rigor metodológico para publicar na Cochrane que é muito específico, a tal ponto de que só publica lá autores que são convidados. Eles têm grupos para cada patologia ou para cada área de conhecimento, enfim. Eles têm grupos, esses grupos eles são formados por continuidade. Então, algum pesquisador que é sênior, né, que era orientador, ensinou para os seus orientandos e isso foi passando, isso vai dando continuidade. Tanto que a Cochrane, ela atualiza, né, as suas revisões de tempos em tempos, às vezes de 2 em 2 anos, às vezes um pouquinho mais, mas elas fazem isso. Então, se você quer fazer uma boa revisão, vá na melhor referência.
Mas você também pode utilizar e deve utilizar o Prisma, que é um guideline, é um guia para escrita de revisão sistemática, Prisma. Aqui eu coloquei o Prisma Checklist porque depois que você escrever a sua revisão, você vai utilizar o Prisma para checar e você vai preencher com as páginas, porque quando você submeter, algumas revistas pedem que você também submeta o Prisma Checklist preenchido. Mas basicamente é ver o que você fez e que página que está. E o outro guia é o Amstar2, que é um instrumento que avalia a qualidade metodológica da revisão sistemática. Para você ver se você atendeu todos os critérios, caso a sua revisão ela depois entre para uma overview, que é uma revisão sistemática de revisões sistemáticas, ela vai ser avaliada pelo Amstar2. Então avalie você e veja se você contemplou todos os itens que alguém um dia vai te avaliar. Bom, é isso. De linhas gerais e teorias, é isso. Pergunta para vocês. Deu para entender? Alguém quer me perguntar alguma coisa disso que eu acabei de falar? Ou tá claro? Começando a clarear, né, Patrícia? Tá claro, pronto. Eu só não sabia de algumas outras informações, eu só lembrava do Prisma e algumas outras agregaram aí. Beleza. Eu tô abrindo aqui algumas páginas para eu compartilhar com vocês, tá? Só um minutinho, que aí a partir de agora eu vou mostrar algumas coisas para vocês disso tudo que eu falei. Para quem muitos já me ouviram, né? Principalmente quem é meu orientando já ouviu, já viu, já fez isso que eu vou mostrar aqui. Mas outros não, e de repente alguém que está assistindo a aula no YouTube também não, então eu vou mostrar novamente. A primeira página que eu gostaria de mostrar para vocês é essa página, que é da rede Equator. Tem pessoas que falam diferente. Vou colocar aqui o link para vocês. Nessa página, essa rede, ela é uma rede que sintetiza, agrupa ali vários guias para escrita científica de vários tipos de estudo. Então, a gente tem, por exemplo, o Consort para ensaios controlados randomizados, o Strobe para estudos observacionais e o Prisma para revisões sistemáticas. Então, quando eu quero saber o que escrever na revisão sistemática, eu posso vir aqui, por exemplo, na parte do Prisma, e aqui ele vai me dar as opções, né, os artigos, e às vezes artigos específicos, por exemplo, eu estou falando mais de revisão sistemática de intervenção, mas existem revisões sistemáticas que reportam modelos de prognóstico e diagnóstico. Então, existe uma diretriz específica para isso, né? Existe uma diretriz específica para tipos de, por exemplo, para plantas medicinais, terapia chinesa, por aí vai. Então, aqui vocês podem buscar aquela diretriz que mais atende ao tipo de estudo que vocês desejam fazer. E aí, quando você clicar, vai abrir aí, eu cliquei aleatoriamente, e aqui você vai encontrar o checklist, você vai encontrar as diretrizes propriamente ditas, tá? Então, esse é um caminho quando você está começando a entender essa metodologia,
e aprender um pouco mais sobre ela. Uma outra coisa que eu queria mostrar, para de repente quem nunca parou para olhar uma revisão sistemática com essa perspectiva que a gente está tendo, né? Eu vou abrir uma aqui que eu não conheço, então vou colocar aqui, por exemplo, exercise. Vou colocar só isso, exercício físico. Então, para quem está vendo aí, que nunca entrou aqui, e isso pode acontecer, essa página que eu estou é a página da base de dados PubMed. É uma das bases de dados mais acessada na área da saúde internacionalmente, né? Ela está alocada nos Estados Unidos e ela contempla assim, muitos dos principais estudos da nossa área. Então, quando a gente vai fazer as buscas da revisão, que é uma das etapas da revisão, geralmente a PubMed está dentro, por essa característica dela. Então, aqui eu estou mostrando para vocês já o que é a base de dados e como que a gente pode fazer a busca. Uma coisa é eu fazer a busca aleatoriamente, como eu estou fazendo aqui. Eu quero encontrar um artigo de exercício físico. Então, eu fui lá e digitei exercício físico e coloquei aqui a busca. E ele trouxe para mim 631 mil e alguma coisa de artigos. Não tem critério nenhum. Aqui veio tudo. Tudo que está nessa plataforma que fala de exercício físico veio para cá. Porque esse foi o comando que eu dei para essa plataforma. Quando a gente faz a busca para uma revisão sistemática, não é aqui que a gente faz. A gente faz na parte de pesquisa avançada. Então, eu vou no PubMed, mas eu vou no espaço de busca avançado. Porque aqui... Deixa eu deletar. Porque aqui eu vou fazer a combinação de palavras-chave. Por exemplo, vou voltar aqui. Vou fazer um filtro para a gente encontrar uma revisão sistemática. Agora eu já combinei, tá? Exercício físico e revisão sistemática. Então, eu já disse para minha base de dados o seguinte, olha, eu quero que você me mostre os seus estudos de revisão sistemática que falam sobre exercício físico. Observem, dos 631 mil, eu cheguei a 27 mil. Mas eu quero exercício físico para trabalhadores. Eu quero exercício físico no ambiente de trabalho, o workplace. Então, eu quero saber quais são os efeitos do exercício físico realizado no ambiente de trabalho, mas somente do que está publicado em revisões sistemáticas. É esse o comando que eu estou dando para essa plataforma agora. Daqueles 20, eu cheguei a 287. O que eu fiz aqui é o que vocês veem no fluxograma de uma revisão sistemática. Eu usei palavras, combinei palavras com o operador. Esse AND aqui é um operador, a gente chama de operador booleano. E eu dei um comando para essa base de dados.
Professora, isso aqui é uma pesquisa simples? Sim, é uma pesquisa simples. Ainda não é uma pesquisa avançada. E eu vou mostrar para vocês. Eu vou escolher um, tá? Eu vou escolher... Esse artigo aqui é de um colega meu. Vou escolher... Não, quero um... Bom, vou escolher esse. Tudo bem, gente? Alguma pergunta por enquanto? Deixa eu ver se aqui tá indo tudo. Tá. Texto completo. Bom, eu não... Deixa eu ver se vai aparecer as imagens aqui ou se eu tenho que... Tá aparecendo. Vocês não estão vendo, né? Deixa eu mudar aqui a aba, peraí. Estão vendo aí o artigo? Sim. Tô vendo. Eu vou copiar a referência, porque depois, se vocês quiserem olhar com calma, vocês podem ver. Deixa eu colocar aqui. Bom, esse artigo ele fala da efetividade de intervenções de promoção da saúde no ambiente de trabalho em desfechos físicos e mentais. Não necessariamente é sobre exercício, mas o exercício deve estar aqui dentro, como uma das intervenções de promoção da saúde, tá? O que eu quero que vocês vejam na revisão? A sequência dos métodos. Então, ele menciona, por exemplo... Deixa eu só conferir aqui uma coisa para mostrar para vocês. Eles não colocaram. Geralmente, o número do Próspero vem logo aqui, mas eles não colocaram aqui de início. Vamos ver os métodos. Primeira, 3 coisas. 3 objetivos de uma revisão sistemática. Guardem isso na mente de vocês. São 3 respostas que vocês terão que ter nos resultados. Roberta que está fazendo, Malu que vai fazer a revisão, não lembro de todo mundo. Rick que está pensando na integrativa. 3 respostas que vocês têm que ter nos resultados. Uma, quais são as evidências disponíveis em cada base de dados e quais que no final atenderam seus critérios de inclusão e de exclusão e que ficaram para ser análise? Primeira resposta. Segunda resposta, quem são essas evidências? Como que elas são caracterizadas? Qual é a qualidade metodológica dessas evidências? Eu posso confiar nesses resultados? E quais são essas evidências? Essas respostas, elas têm muito a ver com o método, porque para eu responder quais são, quantas são, eu preciso fazer uma busca na literatura. Então, o primeiro método, primeira etapa da revisão sistemática é dizer como que essa busca foi feita. Em quais bases de dados? Com quais palavras-chave? Como essas palavras-chave foram combinadas entre si? Que é o que eles estão colocando aqui. Eles vão dizer quais foram as bases. Eles fizeram no Embase, no Sainfo e na Cochrane. Fizeram em 3 bases de dados. Geralmente vocês vão encontrar 4, 5, até 6 bases de dados.
Essa tabela que vocês estão vendo aqui, isso é a estratégia de busca. Isso é uma equação que eles utilizaram, onde eles pegaram, por exemplo, palavras-chave de intervenção. Eu vou copiar aqui. Tenham paciência aí, tá? Depois eu vou mostrar para vocês o que eu fiz. Eu vou pegar só algumas. Então, o primeiro grupo de palavras-chave que eles usaram foi intervenção, estudos de intervenção. Depois, vou pegar a palavra-chave 4, que é de doenças crônicas. Esse EXP é um comando que diz explode. Significa o seguinte: procurem todo o texto palavras-chave relacionadas às doenças crônicas. Depois eu vou pegar o workplace. Eu não vou fazer tudo, gente, porque dá trabalho. Gasta tempo, quer dizer. E aí a gente não tá tendo tanto esse tempo. Pronto, vou pegar essas 3. O que eles fizeram aqui? Vocês estão conseguindo enxergar ou tá muito piquititito? Tá pequeno, mas dá pra ver. Tem como aumentar a tela também. A gente tira com o dedo, fazer aumenta. Aí tem como enxergar. Pronto. O que eu quero que vocês vejam? Essas palavras aqui, do 1 ao 9, são as palavras de busca deles. Então, palavras sobre intervenção, sobre doença crônica e sobre ambiente de trabalho. Depois que eles fazem isso, eles combinam as palavras. Por exemplo, eles querem intervenção study ou só intervenção, 1 ou 2. Depois, o grupo de palavras das doenças crônicas, 3 ou 4. Depois, o grupo de palavras sobre ambiente de trabalho, 6 ou 7, ou 8 ou 9. E depois que eles fazem isso, eles acrescentaram alguns termos específicos de intervenções, mas depois eles fazem a combinação de tudo isso junto, incluindo a questão de ser uma revisão sistemática. Isso é a estratégia de busca. Isso é a equação. Se eu reproduzir exatamente isso aqui, eu vou encontrar o mesmo resultado deles. E isso precisa estar dentro do seu projeto antes de você conduzir a revisão sistemática. Isso aqui vai dentro do Próspero. É por isso que depois que você escreve o projeto, você tem que testar as palavras-chave para ver o que vai acontecer antes de extrair. É por isso que não adianta você definir uma ideia com o seu orientador e já sair fazendo a busca. Não vai resolver porque precisa desse critério, precisa desses métodos. Isso é a estratégia de busca. E observe que isso aqui é a estratégia de busca para uma base de dados que é a Embase. As bases de dados, elas diferenciam. Então, eu vou ter uma estratégia para Embase, eu vou ter uma estratégia para PubMed, por aí vai. E isso geralmente está no anexo do artigo. Por sorte, eles colocaram aqui. Geralmente vem em material suplementar. Tudo bem? Ah, deixa eu mostrar o que foi que eu fiz. Que é o que vocês vão fazer aí na busca. Teve 2 que eles não encontraram. Eu coloquei as palavras-chave que tinham lá, pelo menos 3. Coloquei aqui. O PubMed rodou a busca, agora eu vou combinar. Então, eu vou colocar aqui
Lembra que eu estou na parte avançada do PubMed. Aí eu vou colocar, eu quero. O comando que eu estou dando aqui é o seguinte. Eu quero todos os estudos do grupo 1, mais todos os estudos do grupo 2, mais todos os estudos do grupo 5, porque os outros dois deram erro. Eu disse para a base de dados o seguinte, pega tudo que você encontrou no 1, no 2 e no 5 e combina para mim, porque é aqui que eu vou encontrar os artigos que eu quero. Ele não encontrou nenhum. Deixa eu mudar aqui, deixa eu tirar os 5. É porque só ia dar certo se eu fizesse o comando inteiro deles. Pronto, digamos que eu só quisesse combinar o 1 e o 2. Aí ele foi lá e pegou 800 artigos. E aí, professor, eu encontrei, às vezes você vai encontrar 12 mil. Às vezes você vai encontrar 12 mil. Eu já fiz uma revisão que ela começou com 12 mil só na PubMed. E aí, a partir daqui dessa etapa, o que eu faço? Aí, você vai vir aqui, tem uma caixinha chamada Send To. Recomendo muito fortemente que vocês estejam logados, criem uma conta, porque essa estratégia vai ficar salva e eles vão te atualizando caso algum estudo seja publicado. Isso aí vocês depois podem procurar no YouTube, que vocês vão aprender como fazer. Mas encontrei aqui, faz de conta que eu tô logada. Encontrei aqui, eu vou exportar toda a minha busca para na verdade, isso aqui é um aplicativo de citação. Eu vou clicar em todos os resultados e vou criar um arquivo. Esse arquivo vai vir para mim no formato que eu não vou conseguir ler. Depois eu mostro para vocês. Que eu não vou conseguir ler, mas que eu vou importar para o gerenciador que eu vou utilizar. Pode ser EndNote, pode ser Ryan e pode ser um outro que eu esqueci, que é o pago, que é o top-down da revisão sistemática, mas me fugiu o nome agora. Eu vou tirar isso para um gerenciador de referências. Eu não vou fazer isso na mão. Entendeu? Muitas pessoas, vamos lembrar, aquele estudante que achou que era só colocar as palavrinhas-chave que ele mesmo criou, que o orientador não validou, que ele começou a buscar, ele vai querer fazer isso aqui na mão. Vai dar erro. Vai virar uma revisão narrativa. Então, eu vou jogar para um software que faz isso. E a partir do software é que eu vou fazer os filtros e por aí vai. Tudo bem? Professora, qual que você recomenda? Eu recomendo o Ryan. Por quê? O EndNote também, mas o EndNote ele é pago e ele é caro. O Ryan ele é pago, mas ele é acessível. E ele tem uma parte que é gratuita. Todos os dois, tanto o EndNote quanto o Ryan, eles têm uma parte que é gratuita, mas é limitada. O Ryan vale a pena pagar, eu acho que é R$500, R$600, mas vale a pena pagar. E ele ajuda muito, porque você pode filtrar tudo por ele. Se der tempo, eu vou mostrar hoje. Se não der tempo, eu vou fazer uma outra oficina para mostrar como fazer isso no Ryan, tá bom? A gente faz só sobre ele. Bom, voltando. Fiz a busca, primeira etapa da revisão. Já tinha definido as minhas palavras-chave, coloquei a minha palavra-chave na base de dados, encontrei os resultados, enviei para um arquivo que depois vai ser importado por um gerenciador de referências. Tudo bem? Beleza. Vamos voltar lá para o artigo.
Gente, por favor, me deixa saber se vocês estão com dúvida, tá? Faça de Então, conta tranquilo. que tá. Faz de conta que a gente já fez a busca em todas as bases de dados, já colocamos no gerenciador, tá tudo lá. O que acontece depois dessa etapa? Depois dessa etapa, a gente faz a seleção dos estudos, porque apesar da gente ter encontrado 800 artigos no PubMed, não significa que esses 800 vão entrar. Então, agora vem a etapa de selecionar os estudos a partir dos nossos critérios de inclusão. E isso deve ser feito por 2 pessoas independentes. Então, 2 revisores vão pegar os seus estudos, colocar lá e vão checar qual estudo vai entrar ou não vai entrar de acordo com os critérios de elegibilidade. Por exemplo, com os meus alunos, geralmente eles fazem e eu refaço. Então, eles fazem, montam a tabela deles e eu refaço sem ver a tabela deles, para depois checar o que vai ficar, o que não vai ficar. Eles nem sabem disso, mas eu refaço a busca todinha depois. E aí eu vou checar o que ficou, o que não ficou. E se tiver dúvida, a gente vai discutir entre a gente. Algumas revisões vocês podem encontrar que em casos de discordância, uma terceira pessoa foi acionada, mas geralmente por consenso, esses 2 revisores, eles fazem o processo da seleção. Depois, o resultado dessa etapa de seleção e de olhar para os critérios de inclusão e exclusão é o fluxograma. Esse é o resultado da etapa 1, da sua primeira resposta do que existe de disponível na literatura para o tema, para a pergunta que você criou. Essa aqui é a primeira resposta. Ou seja, nesse artigo existiam 374 potenciais estudos. Desses, 337 foram excluídos só pela leitura do título e do resumo, porque o que vai definir, quando a gente faz esses 2 revisores vão olhando ali o que entra e o que sai, a primeira etapa é só pelo título. Você só olha o título. A segunda etapa é o resumo, caso você tenha ficado com dúvida. E a terceira etapa é o texto completo. Então, aqui eles excluíram 337 de cara, ficou 37, desses 37, 14 foram excluídos e nesta etapa, quando se lê o texto completo, eu preciso dizer por que os estudos foram excluídos, então tá aqui os motivos, e depois 23 ficaram. Então, daqueles 374, somente 23 foram incluídos na revisão. E essa é a resposta das buscas e da seleção dos estudos. Tudo bem? Estão comigo? Tudo bem, gente? Um joinha para você. Prof, eu tenho Tudo uma bem. dúvida. Diga, Rick. Eu estou pensando numa questão mais de logística mesmo, né? Eu entendi que tem um arquivo que é feito no download e tal. Inclusive, esse senhor já me mandou uma vez um arquivo desse tipo. E eu, inclusive, nem consegui abrir depois. Mas, enfim, pensando numa ideia de logística, da quantidade de estudos que foram escolhidos, então, imaginando aí um número de 800 estudos, certo? Beleza que a gente vai só selecionar os títulos, no exemplo. Mas, assim, pensando na logística, o fato de criar a conta vai fazer com que eu consiga continuar o processo no outro dia, eu vou continuar na página, como é que é esse processo? Porque, ao meu ver, 800 vai demandar um tempo, né? E esse tempo, na minha cabeça, eu posso acabar me perdendo. Eu queria saber mais ou menos como é que é esse processo mais procedimental, sabe? Você viu que eu baixei ali o arquivo na hora? Vi. Se tivessem 12.000, os 12 seriam baixados na hora. Vai para um arquivo mesmo.
Esse processo que você está pensando, ele não é feito na base de dados, ele é feito no gerenciador. E o gerenciador você pode parar, você pode interromper na hora que você quiser. Inclusive, eu recomendo que faça parando, porque às vezes o aluno quer assim. Eu estou falando por experiência porque eu já tentei fazer isso. Às vezes eu falo assim, não, vou sentar hoje de manhã e vou selecionar todos os artigos. Mas chega uma hora que a sua mente cansa e você erra. Então, nos últimos tempos eu tenho feito no máximo, estourando 1 hora. Mais que isso, a minha mente já não vai funcionar. No máximo. Eu prefiro, inclusive, dividir 30, 30, 30, 30. Mesmo que seja assim, um dia, outro dia, outro dia, outro dia. Porque a mente cansa e você erra. Entendeu? Mas é isso, você não faz na plataforma, você faz no gerenciador, você pode parar e voltar da onde você estava. Isso não é um problema. Perfeito. Nas minhas buscas estava um pouco arcaico. Eu ficava fazendo a plataforma, estava no link, enfim. Não é manual. O manual é só para narrativa. Bom, outra etapa desse método da revisão é que, assim, uma vez que eu encontrei esses artigos, né, esses 23 que foram colocados aqui, eu preciso saber qual é a qualidade metodológica desses artigos. E essa é uma revisão sistemática de revisões sistemáticas. E aí, como que eu faço isso? Eu vou fazer a avaliação da qualidade metodológica dessas revisões, neste caso, para saber se elas foram boas ou não. E aqui eles disseram que eles usaram o Amstar, o Amstar, que é um checklist que avalia a qualidade metodológica de uma revisão sistemática. Então, ele tem essas perguntas aqui e a pessoa, o avaliador, o pesquisador, vai dizer se existe ou não existe, ou se foi feito ou não foi feito e se foi parcialmente feito. Então, aqui eles explicam. Para fazer isso, obviamente, eu tive que ler todas as revisões sistemáticas e checar e verificar se foi feito isso ou não. Qual é o resultado dessa etapa? É uma tabela, como essa aqui. Ah, Jesus. Eu cliquei sem querer na referência. Peraí. Eu tô sem mouse hoje, tô catando milho. Literalmente. Aqui. Então, essa tabela ela deve ser maior, tá, gente? Aqui não tá aparecendo aqui, pelo que eu vi. Não vou conseguir. Bom, essa é a tabela do Amstar. Observem que eu tenho autor e ano e a referência para cada estudo. Então, geralmente, nas tabelas de uma revisão sistemática vão aparecer assim, autores e anos e as referências. E aqui é cada item do Amstar. Então, item 1, se foi desenhado antes, existe registro no Próspero. Não, sim, não. Geralmente, estudos mais antigos não vão ter porque o Próspero é mais recente. Item 2, sobre o processo de seleção com 2 autores e extração, ou seja, tiveram avaliadores independentes, sim ou não, e isso vai para cada item da tabela. Para todos os itens aqui. E no final, vem o nível da qualidade desses estudos. Baixa, alta, a maioria baixa. Depois alta. Então, isso vai me fazer acreditar se esse conjunto de evidências são confiáveis ou não. Então, é assim que a gente apresenta a análise da qualidade metodológica. Se não fosse uma overview, né? Se não fosse uma systematic review de systematic reviews, como seria? Seria aqui a tabela, por exemplo, do ROB2, que é um instrumento que avalia a qualidade metodológica de ensaios controlados randomizados.
ou de outro instrumento, Newcastle, que avalia a qualidade metodológica de estudos observacionais e por aí vai. Nesse caso, foi o Amstar, porque era uma revisão sistemática de revisões temáticas. Etapa 3. Então, eu já respondi quantos tem, já respondi qual é a qualidade metodológica desses estudos. A próxima resposta que eu vou dar é sobre os resultados de fato desses estudos que respondem à minha pergunta: qual é a evidência que eles estão trazendo? O método para isso é o método que explica como que os dados foram extraídos e como que eles foram sintetizados. Então, a extração de dados é basicamente o que eu quero retirar de dentro dessa revisão para responder a minha pergunta. Se é sobre, nesse caso, se é sobre intervenções de promoção de saúde no ambiente de trabalho para desfechos mentais e físicos, o que tem nela que eu posso extrair? Aí eles vão colocar aqui, ó. Eles extraíram primeiro autor, o ano de publicação, o tipo da revisão, o desenho dos estudos que foram incluídos na revisão, o número de estudos, a população do estudo, as intervenções, os desfechos, os principais resultados e as conclusões dos autores. E isso foi feito por 2 avaliadores independentes. Então, da mesma forma que a gente separa, são 2 pessoas diferentes que fazem a análise e a extração disso. Para quê? Para evitar viés. De novo, os meus alunos fazem e eu faço atrás. E checo para ver se está certo. Mas pode ser que tenham 2 estudantes estão fazendo uma pesquisa colaborativa, os 2 podem fazer, nada impede, inclusive estou na expectativa desse tempo. Então, essa é a resposta, essa é a primeira resposta. Depois que eu extrair, porque isso vai ser extraído para onde, gente? Isso vai ser extraído para uma planilha em Excel. Você vai construir uma planilha, se der tempo eu vou mostrar uma para vocês. Você vai construir uma planilha em Excel. Deixa eu ver se eu acho uma aqui rapidinho. Que aí eu já... Isso é uma planilha de extração de dados, tá? Então, essa é uma revisão sistemática que eu estou atualizando, que é uma revisão sistemática de intervenções no ambiente de trabalho para manejo da dor. E aqui são as informações que foram extraídas. Cada corzinha dessas que vocês estão vendo aqui é porque ela vai virar uma tabela. Então, por exemplo, essa primeira amarela aqui tem informações que caracterizam os estudos da revisão. Então, qual é o título, ano, autores, país que foi conduzido, em qual linguagem, qual era o objetivo da revisão, quais foram os critérios, quantos estudos foram incluídos, qual era a amostra, tudo que caracteriza a revisão. É como se fosse a nossa tabela 1 de caracterização da amostra em um estudo primário, por exemplo. Eu estou caracterizando a amostra dos estudos que foram incluídos. Isso aqui está num Excel e eu fui retirando essas informações de cada um dos estudos e colocando aqui. O outro grupo de informações dessa revisão é a tabela 2, caracteriza as intervenções que foram realizadas e os efeitos dessas revisões, ou dessas intervenções. Então, por exemplo, qual era o método, qual era a intervenção?
Era de exercício, era de treinamento, porque poderia ser qualquer um desse. Aí aqui eu vou dizer qual era o tipo. E aqui eu vou descrever, é porque aqui eu ainda vou limpar. Vou deixar mais objetiva, mas aqui eu vou descrever como eram essas intervenções. E aqui os desfechos dessas intervenções. Quais foram os desfechos medidos nessa revisão? Quais foram os principais resultados encontrados? E por que isso pode ter acontecido? E a última tabela, ela não está completa aqui porque só está o resultado, mas vai ser uma tabela de qualidade metodológica. Então, a gente vai mostrar qual foi o nível de confiança de cada um desses estudos, seguindo aí o Amstar. Então, essa é uma tabela de extração já preenchida. Deu um trabalho enorme. Foram muitos artigos, muito trabalho, mas é isso aqui. Esse aqui é o coração da revisão sistemática. Não acabou ainda, tá vendo? São 85 estudos. Só para vocês terem ideia, foram 85 estudos incluídos. Só para vocês terem ideia, eles não cabem no artigo. Eles não cabem dentro do artigo. Então, o que a gente vai fazer? Dentro do artigo, a gente vai incluir só os estudos de alta qualidade, que são os estudos que a gente quer utilizar para construir uma diretriz para a prática clínica para fisioterapeutas do trabalho. Então, só vão entrar, a gente definiu, tive reunião com a minha orientadora na semana passada e a gente definiu isso. Todos os outros que são de baixa qualidade, eles vão entrar na revisão, a gente vai falar que eles existem, mas eles vão como anexo e não no centro do artigo. Deu para visualizar, gente? Essa é uma parte prática, né, de como que vão as extrações, que quase ninguém mostra. Só fala assim, tem que extrair os dados e o estudante fica assim, mas como é que eu vou fazer? Como o Rick falou assim, operacionalmente falando, como é que isso acontece? Como é que essa mágica acontece? Ela acontece dessa forma, né? Você tem uma planilha em Excel, você sabe exatamente o que você quer, já pensando, inclusive, em como que você vai apresentar esses dados. E você vai lendo cada artigo e incluindo aqui as informações que você extrair desse artigo. Vamos voltar lá no outro. E aí, como que isso fica dentro de um artigo propriamente dito, né? Essa parte que é a parte da síntese, essa é a parte do coração mesmo, que é assim, ok, e agora? Quais são os efeitos dessa intervenção? Né? É essa a resposta que a gente vai ter. E aí, por exemplo, deixa eu ver como é que eles fizeram. Essa tabela deles aqui, ó, é a tabela que sintetiza, que caracteriza, foi o que eu falei da tabela 1, que caracteriza as revisões. Então, quantos estudos foram incluídos e quais os tipos de estudos que estavam dentro dessas revisões, qual foi o tipo de intervenção realizada e só. Deixa eu ver. Quais foram as conclusões dos autores? Isso é qualitativo, tá, gente? Isso aqui é uma síntese qualitativa. Depois eles filtram isso por tipo de desfecho. Na verdade, eles já estão filtrando por tipo de desfecho. Então, essa tabela é uma síntese pelo desfecho relacionado a intervenções que atuaram na perda de peso. Aí aqui uma síntese das intervenções que atuaram no risco metabólico. Aqui é o efeito das intervenções na saúde mental. E assim vai. Então, deixa eu ver se eles têm... Não tem meta-análise.
E aqui no texto eles devem explicar quais que funcionaram, quais que não funcionaram. E eles acrescentaram aqui os níveis de evidência, que é feito pela grade. Não está lá no método, deve estar na síntese do método. Mas a grade é uma forma de classificar o nível dessas evidências, ou seja, o que está aqui, o que está apontado aqui, me mostra que eu posso, de fato, confiar, ter certeza sobre essa evidência, sim ou não. E aí, observe, eles encontraram evidências fortes em 3 estudos, mas com efeitos pequenos, e outras 3 fortes, mais ou menos, para qual tipo de intervenção? Para intervenções de promoção à saúde no desfecho músculo-esquelético e no desfecho relacionado à questão do peso. Tiveram nenhuma revisão de qualidade boa para manejo do risco metabólico e tiveram algumas revisões, mas com efeitos pequenos sobre desfechos de saúde mental. Então, essa foi a resposta final. E aqui, discussão é o que os autores querem explicar e por aí vai. Então, em linhas gerais, isso é uma revisão sistemática, né? E as etapas dela de forma prática para que vocês pudessem visualizar o que está no artigo e o que é feito por trás do artigo. Alguma dúvida até aqui? Eu vou mais uns 5 ou 10 minutinhos e aí a gente encerra. Tudo bem? A última coisa que eu quero mostrar para vocês agora. A última coisa que eu quero mostrar é o Próspero. Porque o Próspero, ele é o lugar que você vai deixa eu só salvar aqui a referência desse artigo. Porque ele me deu uma ideia, eu posso dividir as minhas muitas tabelas por tipo de desfecho. Bom, esse é o Próspero, é onde a gente faz o registro das revisões antes delas acontecerem. Vou colocar aqui para vocês o link. E aí, por exemplo, você tem uma conta. Deixa eu ver se tem salvo minha senha. Se não, eu não vou conseguir entrar. Eu não sei de qual. Não deu certo. Deixa eu tentar por aqui. Peraí. Amém para as pessoas que criaram essa forma de guardar as senhas de forma automática, não é? Eu estaria perdida sem isso.
Estão vendo aí? Estão vendo a janela do Próspero? Não estou vendo vocês. Alguém abre o microfone e me diz? Sim, professor. Sim, vendo ok. Beleza. Sim. Então, esse é o Próspero. Aqui eu estou logada. E aqui, por exemplo, tem os meus registros, né? O que foi feito, então as revisões, por exemplo, que eu já tenho, que estão registradas e publicadas. Então, por exemplo, essa aqui é uma revisão que foi de uma aluna do programa de mestrado do PPGF, que a gente queria ver o efeito de diferentes tipos de exercício, de intervenções com diferentes tipos de exercício em mulheres com sintomas pré-menstruais. Então, foi uma overview, uma revisão sistemática de revisões sistemáticas. E aqui é o número, cadê? Deixa eu só ver aqui. Esse é o número do Próspero. Esse é o número que vai no artigo dela, por exemplo. E aqui são as informações do nosso projeto, né? Do que a gente planejou fazer dentro dessa revisão. Então, tem o título, tem as estratégias de busca e como que a gente faria o rastreio, os critérios de elegibilidade dos estudos que seriam incluídos ou não incluídos, os desfechos que a gente ia olhar, como que os dados seriam extraídos, né, como que os dados seriam sintetizados, quem é a equipe, tudo mais. Está tudo aqui registrado. Então, foi registrado, por exemplo, em fevereiro de 2025, com previsão de terminar em abril de 2026. E hoje essa revisão já está completa, já foi submetida para publicação, graças a Jesus, anteontem. Mas é isso, essa é a versão final do Próspero. Como que a gente vai registrar? Daí quando você entra aqui, né, você pode colocar, criar uma nova versão e aí ele vai te dando item a item, abrindo as caixinhas para que você faça o preenchimento. Então, tem no YouTube também dicas, né, de como que vocês podem fazer esse cadastro, vocês podem assistir lá e preenchendo. Eu só queria mostrar mais ou menos o caminho. E é isso, pessoal, assim, que eu tinha planejado de mostrar para vocês. Não só dizer assim o que é a revisão, mas mostrar na prática como é que ela vai acontecendo à medida que a gente vai fazendo e quebrando um pouco dos receios mesmo, assim. Acho que a única coisa que eu não vou conseguir pela falta de tempo é mostrar as possibilidades tanto do EndNote quanto do Ryan, mas fica aí aberta essa possibilidade da gente ter uma outra oficina só sobre isso. E aí eu queria perguntar para vocês se fez sentido, se ajudou, se tem sugestão para uma próxima. Queria escutar vocês. Então, prof, fez total sentido para mim, ajudou em algumas lacunas que eu tinha, né? Eu acredito que fazer parte de um processo talvez seria interessante, mas foi complementador em diversos aspectos, né? Então, desde aquilo que eu falei lá, né, sobre a questão procedimental, que era uma dúvida minha, às vezes eu falava, caraca, mas tantos artigos que foram colocados, como é que esse processo aconteceu? Isso para mim era uma dúvida, eu ficava tentando entender como é que era feito isso. Eu falei, nossa, mas quantas pessoas fazem isso, sabe? Era uma quantidade muito grande. Essa questão do Próspero eu sabia que ele era necessário, mas eu, na verdade, nunca me atentei para isso. Foi interessante estar podendo visualizar o site dele, né? O Cochrane, eu já tinha feito a leitura em alguns estudos, mas eu também não me atentei para a ideia do que ele era, né? Então, foram ideias complementadoras que foram importantes, tá? É isso. E, assim, eu acho que a leitura de uma revisão sistemática futura se torna mais interessante, né? Porque, às vezes, tem muita coisa que a gente faz a leitura que não faz muito sentido para a gente, que a gente meio que passa, né?
tipo, não sei o que é, não faz sentido para mim, mas a gente tem a ideia de que é importante aquilo, né, que está sendo visto e que realmente demonstra um princípio de qualidade no estudo. Muito bom, Rick. Obrigada. Malu falou que seria bom ter uma aula visual sobre o Ryan. A gente pode fazer o seguinte, porque eu tinha previsto com a professora Renata que ela faria a aula de revisão de literatura ainda esse mês, porque geralmente os nossos encontros são quinzenais. Eu posso propor para ela de daqui 15 dias a gente fazer do Ryan e fechar tipo essa temática e ela assumir no próximo mês. Acho que seria coerente e ajudaria muito vocês que vão estar fazendo e conduzindo as revisões agora. Eu vou combinar com ela e dou um retorno. Pode falar, Carol. Oi, prof. Boa noite todo mundo do grupo. Eu achei interessantíssimo, assim, assim como o Rick, ele teve uns insights, eu também fiquei aqui vendo umas chaves virando aqui na minha mente, principalmente porque você tinha falado sobre Próspero para mim, mas eu ainda não tinha tido contato com ele. Na verdade, eu acho que eu não consegui compreender quando eu tentei abrir, e agora, quando você explicou, me pareceu bem mais simples. Aí eu estou percebendo que eu vou precisar voltar voltar para assistir o vídeo, voltar para abrir o Próspero, né? E aí a gente voltar a falar sobre esse cadastro, né? Para poder progredir com o meu trabalho. Eu fiquei muito feliz com o conteúdo dessa aula. Obrigada. Que bom, Carol. Eu dou uma dica, assim, para quem... o Próspero, por exemplo, 2 dicas. Uma, vai no Próspero e veja registro de um estudo, de uma revisão parecida com o seu, ou alguns. Tenha isso como base, vai te ajudar a definir a sua, tipo, o que os autores colocaram, os critérios e tudo, o que fizer sentido, vai te ajudar a ter uma visão de mais ou menos como você pode preencher. E ali você já tem as caixinhas que são necessárias para escrever o projeto dessa revisão sistemática. Então, coloque no Word, abre o Word, coloque esses itens, são mais ou menos os mesmos itens do Prisma, e você vai preenchendo isso no Word. Quando você for para o Próspero você vai ter que fazer o registro em inglês. Ok? Então, vai ter que ser em inglês. Então, já prepara também o texto em inglês que vai e já copia e cola. Fica muito mais fácil fazer. É basicamente isso. Você tendo o projeto na mão, você vai copiar e colar no Próspero e é rápido. O mais difícil do projeto da revisão sistemática é a estratégia de busca. Essa é a parte mais desafiadora. Depois que você define a sua pergunta, que você define os seus critérios, a parte mais desafiadora é definir a estratégia de busca, porque se você fizer uma estratégia de busca muito aberta, corre o risco de vir muita coisa que não tem nada a ver, e se você fecha muito, você corre o risco de perder estudos. E é por isso que a gente precisa definir e testar. Roberta colocou aqui, a revisão sistemática exige bastante tempo e dedicação, principalmente para quem está fazendo a primeira. Sem contar que tudo no Próspero é em inglês. Iniciar sozinha acaba sendo um grande desafio. É sim, Roberta. E assim, eu vou lhe dizer, a primeira revisão que eu fiz literalmente sendo guiada pela mão, né? Então, assim, eu fui fazendo com a minha orientadora. Boa parte ela fez das definições e tudo mais. Então, eu não aprendi, assim, por mim mesma, a errar, quebrar a cara, voltar, porque eu tinha o suporte dela. Quando eu fui fazer sozinha, e aí me tornei orientadora e tudo mais, foi aí que, de fato, eu aprendi. Porque daí eu já não tinha mais ninguém, tipo, eu quero minha mãe, aí você olha e fala assim, eu sou a mãe, sabe? É tipo, eu queria minha orientadora. Não, eu sou a orientadora. Então, ali foi a hora que, de fato, eu pude aprender e assim, por que eu tô dizendo isso? É porque num primeiro momento vocês vão estar fazendo auxiliados, mas no segundo momento, quando você faz sozinha, e hoje o YouTube, todas as aulas, né,
como essa, né, ajudam muito. Você pode parar, pesquisar, fazer, errar, fazer de novo. Essa revisão que eu mostrei para vocês, ela está sendo uma atualização, porque assim, eu tinha rodado a busca dessa revisão há muito tempo atrás. E acabou que as demandas eu fui deixando ela parada. Quando eu voltei para atualizar, para finalizar, eu falei, não, eu quero refazer de novo, porque hoje a minha habilidade de fazer uma revisão é maior do que naquele tempo, que era quando eu tinha acabado de sair do doutorado. Então, é muito disso, a próxima vai ficar melhor, sabe? A próxima sempre vai ficar melhor. Maria Luísa, Diga. eu tô fazendo praticamente sozinha, pelo menos esse início, né? E eu faço assim, eu printo a tela, jogo no GPT e falo, e agora, qual é o próximo passo? Mais ou menos isso, né? Aí o GPT fala qual é o próximo passo, eu vou pesquisar e eu vou para o próximo passo. Depois eu printo a tela e pergunto, e agora? Qual é o próximo passo? E assim eu vou fazendo. Excelente. Mas é realmente muito trabalhoso. Tanto é que eu perdi muito tempo no Próspero, muito tempo mesmo. E eu usei o Ryan para fazer a revisão integrativa também, e foi da mesma forma, porque eu não sabia como usar, então eu fui olhar no YouTube, né, os vídeos para ver como é que fazia, e printava e jogava no GPT, e assim foi. Então, deu muito trabalho. Resultado, como eu fiz a maior parte das coisas sozinha, né, quando eu fui mandar para o meu orientador e para minha co-orientadora, estava uma bagunça de verdade. E agora eu vou ter que refazer tudo de novo. Aí ficou complicado. Mas eu vou aprender de qualquer forma, né? Porque haja trabalho, né? Mas agora vai ser mais fácil. E quando você for refazer, pense aonde você quer chegar. O grande desafio da revisão sistemática é você ter clareza do que você quer mostrar, para você ser objetiva na hora da extração. Aquela planilha que eu mostrei para vocês, ela já é a planilha limpa, porque assim, já caminhei bastante, mas no início ela é bem suja, tipo, você vai tirando, colocando, coloca tudo, copia e cola, depois você revisa. E eu vou dizer para você assim, por mais que seja trabalhoso, essa sua segunda etapa vai te dar confiança do que você está fazendo, coisa que geralmente na primeira a gente não tem. Por isso que eu falei assim, faça um piloto. O piloto, ele gera isso, ele fala assim, não deu certo, tá errado. Mas faça um piloto e mostre o piloto para o orientador antes de terminar, porque vai poupar, acho que é uma lição aprendida a partir da fala de Roberta, vai poupar esse refazer tão grande depois, né? Mais alguém, gente? Isso mesmo. Quer falar, quer comentar? Bom, então eu vou encerrar. Eu gostei muito de estar aqui mostrando para vocês, né, essa etapa. E eu tentei trazer, como a Roberta falou, assim, são aprendizados que a gente vai tendo. Falar assim, eu senti dificuldade nisso, eu senti dificuldade naquilo. Quando eu estava como estudante, então eu tentei trazer essa oportunidade, assim. Queria que naquele tempo tivesse algo como esse, assim, não só teoria, né, mas faça isso, faça aquilo. E eu realmente espero ter ajudado. Vou fazer a proposição da gente ter o Ryan, e aí aviso, a gente posta lá no Instagram, para quem não é daqui, para quem estiver assistindo no YouTube. E a gente se vê em breve, tá bom? Uma boa noite para vocês. Muito obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima. Boa noite. Boa noite, pessoal. Olha, professor. Obrigada, Maria. Boa noite, pessoal. Tchau, Tchau, tchau. tchau.